Deus colocou muito bem aqui que a Bíblia está recheada de histórias. Uma Bíblia escrita por 40 autores diferentes, muito tempo entre o Gênesis e o Apocalipse. Mas histórias que, na verdade, como já tive a oportunidade de ensinar aqui numa outra ocasião, contam uma única história. Uma história de amor, a história de Deus amando a humanidade, entregando o seu Filho, a ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo, para resgatar essa humanidade em comunhão com Ele. E essa infinidade de histórias que está contida na Bíblia, elas podem sempre ser lidas apenas como uma história que ocorreu lá no passado, ou ela pode ser lida como uma história que nos contextualiza nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E quando nós lemos com esse segundo enfoque, ou seja, quando nós estamos lendo e entendendo o que Deus tem para dizer para nós diante da nossa situação, quando a gente contemporiza essas histórias, nós crescemos muito na nossa confiança de que nós temos um Deus que nos ama, que nos acompanha, independente do momento em que nós estamos vivendo. Eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém, mas eu talvez não constrangeria, porque todos talvez tivessem uma resposta positiva a isso. Quem que neste momento não está vivendo vocês não precisam levantar a mão, tá? Senão eu sei que todo mundo vai levantar a mão, a começar por mim, né? Quem que não está vivendo um momento de dor, de angústia, de preocupação, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de uma separação de família, por um relacionamento quebrado, por um filho que se desvia dos caminhos do Senhor, por uma perda que a gente teve, um desemprego, não é? Quantas coisas estão afetando o nosso dia a dia e fazem com que a gente olhe para o nosso contexto e a gente vê que tem sempre alguma dor incomodando a gente, não é? Eu acho muito lindo o Salmo 23, mas particularmente diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, não é? Não quer dizer que, eu aceito Jesus, tudo fica bem, tudo vai mudar para melhor, a minha vida vai ser uma maravilha, não tem mais desemprego, não tem mais doença, não tem mais quebra de relacionamento, não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que quando nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador nosso e como Senhor nosso, e nós nos submetemos à vontade dEle, nós podemos ter vitória mesmo diante da dor que nos acomete. Então eu queria imaginar aqui uma situação, queria que você se imaginasse na seguinte situação. Você sai para trabalhar de manhã e chega lá no trabalho, teu patrão fala: olha, infelizmente as coisas aqui não estão muito bem, eu tenho que demitir você, tenho que dispensar você. Você saiu de casa de manhã, família toda estruturada, tudo direitinho, bonitinho, tua casa lá, tua família lá, teus filhos em casa, deixou todo mundo, beijinho na mulher, beijinho nas crianças, foi para o trabalho, né? Chega lá, o patrão dá uma dessa. Foi todo feliz para o trabalho, e aí o que acontece? Parece que o mundo desmorona, né? Uma frase: você está demitido. Essa frase faz muitas vezes o mundo da gente desmoronar. Aí você volta para casa, né? No meio da manhã ainda, você volta para casa. Quando você chega em casa, você olha assim de longe, fumaça, né? No quarteirão todo lá que você mora, quarteirão pegando fogo, você chega perto, não encontra sua família, não encontra sua
seus filhos, não encontra sua mulher, não encontra os seus vizinhos, o quarteirão todo pegando fogo, tudo destruído, as casas todas daquela quadra destruída. Muita tragédia, né? Para a gente imaginar. Mas isso aconteceu. E isso está justamente na história de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 30. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos acompanhando as leituras aqui que eu vou fazendo, a gente vai fazendo as leituras e comentando, mas segura a sua Bíblia aberta aí, em 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ver que essa história que, em princípio, estava parecendo, não, isso é muito absurdo, isso que você está falando aí, está pensando, estou tentando imaginar, minha vida tem muitas dores, mas não é tanto assim quanto você está falando. Mas isso aconteceu, de fato, com Davi, e nós vamos ver essa história hoje pela manhã. Qual que é o pano de fundo? Em que momento isso acontece? Essa história vai acontecer. Davi já era ali um escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas ele ainda, poucos anos depois que ele tinha matado o gigante, tinha matado Golias, Saul tinha acolhido Davi no seu palácio, mas porque as pessoas estavam reconhecendo mais a Davi do que a Saul, que era o rei, Saul começou a persegui-lo. Saul começou a ficar com ódio de Davi, começou a ficar com raiva de Davi, porque via que Deus estava com Davi, e Deus tinha, na verdade, abandonado a Saul por conta das bobagens que ele fez lá no seu relacionamento com Deus. Então, Deus se arrepende, vou pôr entre aspas essa palavra, não é? Porque essa é uma outra discussão, não é? Mas a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15, diz que Deus se arrependeu de ter constituído a Saul como rei. Por quê? Porque ele tinha abandonado os caminhos e as instruções do Senhor. Então, Deus tinha abandonado Davi, Davi tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Naquela época, o reinado passava de pai para filho, mas por causa da grande desobediência o pessoal do som aí está dando um pum, pum, pum aí, será que dá para dar uma... Então, Davi, ele era perseguido pelo rei, melhorou, obrigado, era perseguido pelo rei, porque Deus tinha abandonado o rei, mas ele era genro do rei, era capitão da guarda pessoal do rei, e era altamente respeitado pelo povo de Israel. Mas mesmo assim ele estava jurado de morte, porque Saul, na verdade, tinha medo de Davi, porque Davi tinha sido agraciado por Deus, enquanto Saul tinha sido abandonado por Deus. Isso está tudo ali em 1 Samuel, entre os capítulos 15 e 22, tá? Esse é o resumo desses 4, 5 capítulos que eu estou olhando aqui, não é? Então Davi, lá no capítulo 27, vai pensar consigo mesmo: bom, algum dia eu vou ser morto por Saul, então é melhor eu fugir para a terra dos filisteus, e então Saul vai desistir de me procurar por todo Israel, então eu escaparei dele. Olha que interessante, não me pergunte por que ainda, talvez isso merece uma outro tempo gasto para estudar isso, mas Davi tinha derrotado os filisteus através lá da morte de Golias. E agora, poucos anos depois, ele cogita fugir para a terra daqueles a quem ele havia derrotado. Eu não sei por que isso, eu não sei como é que isso seria encarado, isso a gente pode estudar um outro dia, se for o caso, né? Mas acontece que ele cogitou sair da sua terra e fugir para a terra
dos filisteus, para se esconder de Davi, porque ele sabia que Davi ia vasculhar todo Israel, porque ele tinha poder para isso. Saul ia vasculhar todo Israel atrás de Davi, para matá-lo, porque era esse o intento de Saul. Então Davi foge para a terra dos filisteus. Lá ele procura um dos generais da terra, que se chama Aquis, e diz para ele: olha, eu estou fugindo do rei, e eu queria morar aqui com vocês, queria ficar aqui com vocês. Se vocês me derem um cantinho de terra aí para eu me acomodar junto com os meus 600 homens, eu vou servir você com toda fidelidade, com toda confiança. Você vai ver do que eu sou capaz, do que a minha fidelidade é capaz para com você. Davi, conversando com um general, com um comandante do exército filisteu, exército inimigo. Então Aquis, que é o nome desse comandante, dá uma terra para Davi, falou: você pode ficar ali naquela região de Ziclag ali, se instala ali com o seu exército. E aí Davi promete para ele: olha, se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu possa viver, e você saberá do que eu sou capaz de fazer. E Aquis, o comandante filisteu, ficou tão impressionado com aquela postura de Davi, que ele diz: bom, então eu vou colocar você na minha guarda pessoal. Confio tanto que eu vou confiar você na minha guarda pessoal. Só que Davi ficou ali, ficou servindo a Aquis, só que os filisteus continuavam em guerra contra Israel. Essa guerra ia e voltava, ia e voltava, as batalhas iam e voltavam. E aí os comandantes, quando eles saíram todo mundo para a guerra, Aquis saiu com o seu batalhão também, e junto com o batalhão estavam os hebreus. Davi e os seus 600 soldados estavam juntos para ir lutar contra Israel. Também não me perguntem por quê, não me perguntem como, não me perguntem por que isso passou na cabeça de Davi, mas o fato é que ele ia lutar contra os seus irmãos, porque ele tinha se comprometido em fidelidade com o Aquis, que era um comandante do exército filisteu. Bom, neste momento, quando eles estão saindo todo mundo para a guerra, eu fico imaginando que se só os guerreiros de Davi eram 600, se Davi estava, na verdade, fazendo uma pequena parte do batalhão de Aquis, e eram vários batalhões, vários generais, vários comandantes, então aquele exército devia ser um negócio gigantesco, inimaginável para a gente. Então, quando eles estão saindo para marchar, os outros comandantes dos outros batalhões viram para Aquis e dizem assim: escuta, o que estão esses hebreus fazendo aqui no meio do teu batalhão? Não, eles se anexaram ao meu batalhão, são fiéis, eu confio em Davi e tudo mais. Você está louco? Você está louco que esses caras vão lutar com a gente? Quando a gente chegar lá em Israel, o que eles vão fazer? Eles vão dar uma de traíra, eles vão se virar para o rei Saul, vão atacar o nosso próprio exército pela retaguarda, vão fazer com que o Saul, então, ganhe o favor dele, porque ele vai destruir toda a nossa estratégia militar. E aí, se ele fazer essa virada de casaca lá, Saul vai dizer: poxa vida, realmente o Davi está do meu lado, vou recebê-lo de volta, Então, os outros comandantes insistiram, e Aquis insistiu: não, mas ele é da minha confiança, ele já provou isso, ele é da minha guarda pessoal, eu confio nele, ele não vai fazer isso. Mas os outros comandantes simplesmente não aceitaram essa postura de que Davi fosse para a batalha. Nesse tempo eles já estavam a caminho, eles já tinham saído da sua casa, já estavam a caminho, já estavam no meio do deserto em direção a Israel. Davi então volta, Davi saiu para o seu trabalho e foi demitido. Ele volta para a sua cidade. E aí a dor se instala. Quando Davi, verso 1 a 4 de 1 Samuel, capítulo 30, esse texto que eu pedi para vocês abrirem na sua Bíblia aí.
Quando Davi e seus soldados chegam a Ziclague, no terceiro dia, já estavam 3 dias de viagem, né? 3 dias depois, os amalequitas, ali uma bagunça total, um atacava o outro atacava um, né? Então, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Gente, olha só se não é aquela mesma situação que a gente achou absurda lá no começo da nossa conversa, né? O cara foi demitido, ele chega na sua cidade, vê a sua cidade, a sua casa incendiada, descobre que a sua família foi aprisionada, que levaram seus bens, e ainda por cima, os seus companheiros, quando viram aquilo, chegaram com ele, imagina 600 homens em burburinho, né? Dizendo assim, tá vendo? Tudo isso aqui aconteceu por quê? Porque Davi tirou a gente daqui, levou para guerrear contra o nosso próprio povo, tá vendo o que aconteceu? Aqui, ó, botaram fogo na nossa casa, levaram nossas famílias, levaram todos os nossos bens, e daí, agora, ó, Davi é culpado, acharam logo um bode expiatório ali, né? Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. Então, seus próprios companheiros, não é, sentem que aquilo era a responsabilidade de Davi. Então, a dor se instala. Vocês imaginam a dor que Davi e todos aqueles 600 homens do seu exército sentiram. Versos 5 e 6. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aquela que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Veja como a dor se instala naquele momento. Nós estamos falando de perder tudo o que eles tinham. Bens, casas, dignidade, família, tudo perdido. E é nesse momento que Davi mostra quem ele era e quem era o seu relacionamento e como era o seu relacionamento com o seu Deus. Tanto que muitos teólogos propõem que foi neste momento, nessa ocasião, que Davi canta o Salmo de número 4, que diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que Deus escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. É bem provável mesmo, né? Nós que já conhecemos um pouquinho mais de Davi, é bem provável que ele tenha dito essas palavras nesse momento. Vocês sabem que, fazer um parênteses aqui, né? A gente diz, a gente conhece a Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, né? Salmos, Provérbios, e depois o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, mas ela não foi escrita nesta ordem. As coisas não aconteceram nessa ordem, né? Essa divisão é uma divisão, digamos assim, didática da história do povo de Israel, das mensagens ao povo de Israel, dos sentimentos do povo de Israel, enfim,
E assim a Bíblia está indo por núcleos, ela segue agrupada por núcleos. Então, Salmo, que está lá depois de Jó, né, está lá antes de Provérbios, não, não foi escrito o livro de agora eu vou sentar aqui e vou escrever o livro de Salmos. Não, eles são uma coletânea dos cânticos do povo de Israel desde sempre, desde que o povo de Israel existe. Então, eu não acho improvável que o Salmo 4 tenha realmente sido dito, ou seja, escrito, ou seja, cantado por Davi nesse momento de dor. Então, ele mostra para a gente que naquele momento ele clama para o Deus Altíssimo. Bom, se nós nos imaginamos naquele primeiro cenário lá de perda de todas as coisas, chegamos em casa, chegamos do trabalho, tínhamos acabado de perder o emprego, perdemos todas as coisas e, enfim, nossa vida vira um desastre, qual que seria a nossa primeira reação? O que a gente esperaria se chega alguém assim, estou lá olhando, sou Davi, comandante do exército, olhando, vejo tudo destruído e alguém chega e fala assim, pessoal aqui, uns tais dos amalequitas, passaram por aqui, fizeram esse estrago todo e saíram a caminho aí com com seus bens e com as suas mulheres. Qual que seria a nossa primeira inspiração? Né? Talvez seria, vamos atrás, né, pessoal? Vamos atrás, vamos buscar esse pessoal. O que Davi faz? Davi, porém, verso 6, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi era abusado mesmo, né? Davi era abusado. Ele podia, como muitos de nós fazemos diante da dor, ter perguntado, senhor, onde é que você estava quando isso aconteceu? Não protegeu? Nós estávamos saindo para uma batalha tal, e você não protegeu a minha família, a minha casa, meus bens, não é? Onde é que o senhor estava quando aconteceu essa invasão? Por que isso aconteceu? Nós fizemos algum pecado, recebemos algum castigo, né? E aí começa a perguntar, porque muitas vezes nós temos a impressão de que Deus tem a obrigação de impedir a nossa dor. Deus tem a obrigação de impedir as nossas perdas, Deus tem a obrigação de impedir os nossos fracassos, Deus tem a obrigação de impedir a nossa ilusão, aliás, a nossa ilusão de que, Deus tem a obrigação de manter, aliás, a nossa ilusão de que se estamos debaixo dele, temos a proteção sobre todas as coisas. Deus tem a obrigação de nos dar prosperidade. Às vezes olhamos para Deus como essa pessoa que está lá, como nosso servo, como nosso protetor maior, e ele serve para isso. Quando a dor se abate, quando as coisas acontecem, a gente muitas vezes até duvida da presença de Deus. Não, talvez Deus estivesse cuidando. Eu já escutei isso, gente, dentro, não da nossa igreja, mas dentro de igreja. Deus estava cuidando de outra dor maior que alguém tinha, por isso que ele não pôde cuidar do meu caso aqui. Eu já escutei isso, não é? Imagina, Deus, aquele que pode ver, onisciente, onipresente, onipotente, todas as coisas, né? Não está preocupado com a minha dor? Tá, mas em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos livrar de que as coisas que nos provocam dor aconteçam. Então ele pergunta, né? Ele não ficou discutindo com Deus, ele não ficou preocupado também com o problema. Olha, o pessoal está lá, o que eu vou fazer agora?
saio correndo, junto esses homens, como é que eu vou motivar os caras que estão aí chorando já há dias, como é que eu vou motivar esses caras para irem atrás das nossas famílias, como é que eu vou fazer isso? Não, ele não ficou olhando o problema, ele deu foco na solução, porque ele sabia aonde estava a solução, e aí ele pergunta para Deus direto ao ponto: devo perseguir esses invasores? Irei alcançá-los? E o que o Senhor responde? Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha, eu não sei se essa história do colete sacerdotal, andei pesquisando sobre isso também, mas não é muito claro, mas aparentemente os sacerdotes usavam um colete, ou tinham um colete lá, que foi mandado fazer por Deus ainda lá quando Deus deu as leis todas lá para o povo. Deus tinha mandado fazer um colete com pedras, com cores diferentes, e tudo aquilo tinha uma simbologia, um significado, que eu não conseguia entender bem. Verdade que eu não conseguia entender bem. Mas era um colete que era usado pelo sacerdote para ouvir a direção de Deus para determinada coisa que o povo estava precisando. Então, olha só, o sacerdote, quando usava aquele colete, ele se punha na condição de servo. Ele estava servindo ao povo para ouvir a voz de Deus e levar a voz de Deus ao povo, para que o povo decidisse se queria obedecer ou não àquela voz. Então, Davi, quando coloca esse colete, ele se coloca na condição de que eu sou o chefe dessa turma toda aqui, desses 600 homens aqui, eu então estou sendo responsabilizado pela dor que esse povo todo está sentindo. Então a dor dele era multiplicada, a própria dor de Davi, que tinha também tido a sua família destruída, estava multiplicada por 600 pelo menos, né? E ele pega aquilo e diz assim: eu sou impotente de lidar com essa situação. Era um camarada que tinha vindo de vitórias, lutas, muitas guerras, tinha participado, tinha vencido todas, né? Mas ele reconhece, ao pedir o colete sacerdotal, ele reconhece que ele era impotente de lidar com aquela situação. Muitas vezes o desespero nos leva a tomar medidas intempestivas. Vocês lembram quando o pastor Elias falou aqui na primeira lição dessa série, de Paulo e Silas, né? Que Paulo e Silas estavam lá na cadeia e cantando seus louvores, teve um terremoto, o terremoto soltou as cadeias, abriu as portas, sei lá, os guilhões, as correntes, né? E o carcereiro, quando percebeu aquilo, quando percebeu que os presos poderiam fugir ou poderiam ter fugido, ele se desesperou, pegou uma espada e ia se matar. Medida intempestiva, ia resolver o problema da moda dele, porque ele não tinha ainda para onde olhar como solução para aquele momento de desespero que ele estava vivendo. Muitas vezes o desespero leva a gente a tomar medidas intempestivas e erradas, porque nós entendemos que nós podemos resolver aquela situação. Mas Davi não. Davi nos ensina que quando não temos o domínio da situação, nós temos que nos colocar debaixo do senhorio de Jesus Cristo e de Deus e olharmos para a solução que Ele tem para a nossa vida. Na dor, é preciso que nós exercitemos a nossa fé. E exercitar a fé, eu li um negócio ontem que eu achei muito interessante, que fé não é para os fracos, né? Você fala, opa, peraí, a gente sempre ouviu falar que fé é para quem precisa olhar para algo maior do que si próprio para vencer. Agora, fé não é para os fracos. Em que sentido esse texto que eu estava lendo de que fé não é para os fracos queria dizer? Quer dizer assim, não é
Fracos são aqueles que confiam na sua própria força, não é? Fracos são aqueles que acham que tem as armas, eu posso, então eu mesmo vou resolver esse problema. Esses sim são os fracos. E a fé não é para essas pessoas. Fé é para aquelas pessoas que têm a força de dizer: eu não dou conta de resolver essa situação. Eu não tenho controle sobre essa situação. No mundo corporativo é muito comum, não é? Aqueles que trabalham em empresas sabem disso. É muito difícil a gente chegar num momento, principalmente aqueles que estão em cargo assim de gerência, de gestão, supervisão, né? Chegar e dizer: eu não dou conta de resolver essa situação, eu preciso de ajuda. Aí dizem: não, esse cara é um fraco. Não é assim que... Esse cara é um fraco, o cara tem uma situação, não sabe resolver, né? Mas na palavra de Deus, forte é aquele que é capaz de dizer: eu não tenho domínio da situação, eu preciso de ajuda do alto, e não de autoajuda, né? Eu preciso de ajuda do alto. Provérbios 3, 5 a 6 vai dizer para a gente: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, né? Às vezes nós estamos andando por picadas, na vida, por trilhas, né? E achando que estamos abafando, estamos dominando, estamos no controle da situação. E o escritor de Provérbios está mostrando para a gente que, se nós olharmos para os nossos caminhos, com os olhos do Senhor, confiando no Senhor, Ele vai mostrar por onde nós estamos, se nós estamos andando pelo caminho certo ou não, se nós estamos andando pelo caminho correto ou não. E Ele vai endireitar as nossas veredas. E como que nós olhamos para o Senhor? Nós olhamos para o Senhor através da sua palavra, através do estudo da sua palavra, através da Bíblia, né? Nós olhamos para o Senhor nesse momento. Na dor, então, é preciso exercitar a nossa fé. Na dor também é preciso resgatar as verdades sobre o caráter de Deus. Na hora da dor, a nossa teologia, aquilo que nós sabemos sobre Deus, sobre Bíblia, na hora da dor, isso passa por uma peneira, né? É como se passasse por uma peneira. O que fica é o grão, é o grão consistente. A areia vai embora, escorre, né? E muitas vezes nós temos certezas, verdades a respeito da palavra de Deus, porque não conhecemos a palavra profundamente, e essas certezas, essas verdades, quando chega a dor, a gente diz: puxa, mas então não era tão verdade assim. É porque nós não estamos nos aprofundando no conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra é essencial no momento da dor. É essencial para a gente ter aonde nos apegarmos. Isso me lembra Romanos 8, 37 e 39, né? Aonde Paulo diz: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu vi esse texto empregado muitas vezes de maneira muito errada, em muitas pregações, leituras, enfim, pessoas que falam: não, porque eu posso resolver, sou mais que vencedor, então eu não vou passar por dores, não vou ter, minha empresa vai decolar, meu câncer vai ser curado, enfim, tudo que é de ruim não vai acontecer na minha vida, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só que Paulo está falando isso num contexto totalmente diferente desse. Paulo está falando isso num contexto exatamente contrário, cheio de dor, cheio de amargura, cheio de ataques,
não é? Paulo está falando isso e ele fala, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, olha só, estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nos apegamos a uma verdade como essa, o que Paulo está dizendo? Olha, eu posso até morrer, vocês podem até querer me matar, né? Estava numa situação bem delicada, né? Pode até querer me matar, pode me açoitar, posso passar fome, posso passar sede, posso naufragar, qualquer coisa que pode acontecer comigo, eu posso tudo isto, porque a minha confiança não está nessas coisas, mas a minha confiança está no amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na dor, nós devemos exercitar a nossa fé e nos apegar às verdades do caráter de Deus. Para isso é preciso que a gente conheça o caráter de Deus, e para conhecer o caráter de Deus, é preciso a gente estudar a Bíblia. Não adianta só aqui escola dominical, culto à noite, pregação de 1 hora, 40 minutos, estudo de 1 hora, 40 minutos, né? Não adianta isso, é preciso nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Terceiro ponto na dor, continue lutando, não desista da luta, mesmo que às vezes você pense que mesmo você perceba que teve alguma derrota no meio dessa luta, né? Uma derrota numa batalha não é a derrota da guerra, não é a derrota da batalha final. Uma derrota então às vezes a gente começa a lutar por alguma coisa, não dá certo, não adianta mesmo, e a gente acaba se entregando, né? Davi, e os versos 9 e 10, Davi e os 600 homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, estavam cansados, né? Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, mesmo com tudo que eles tinham passado antes, lembra? Eles vinham de várias guerras, tinham saído para perseguir, para acompanhar os filisteus, tudo aquilo e tal. Então eles vinham de dias e dias andando no deserto e batalhando e lutando contra tudo e contra todos, né? Então alguns estavam exaustos demais. Davi, todavia, junto com 400 homens, continuaram a perseguição. Eu creio que a hora que eles chegaram ali na beira de um ribeiro, cansado, depois de caminhadas do deserto, chega ali no ribeiro e fala, não, nós vamos ficar por aqui. Aqui está mais confortável, por que continuar lutando, né? Aqui está confortável, essa luta exige desgaste, essa luta exige joelho no chão, essa luta exige comunhão com Deus, essa luta exige que eu me volte para a palavra, exige tanta coisa, tão mais fácil ficar aqui junto ao ribeiro, né? Na frente da televisão, na frente de tudo que é bom, a leitura fácil, a leitura sem reflexão, tudo tão bom, vou ficar por aqui mesmo, né? 200 homens ficaram por ali, mas Davi, com 400 homens, continuaram a perseguição. Será que eles não estavam exaustos também? Eu creio que sim, mas eles tinham um objetivo maior, que era alcançar a vitória e trazer de volta a sua família e os seus bens. Eu me lembro, Davi sabia qual era o fim da história, e quando eu li isso, eu me lembrei também, essa questão de que Davi sabia qual era o fim da história, porque Deus tinha dito para ele, olha, persegue que você vai ter a vitória, né? Nós lemos lá atrás anteriormente. Então ele sabia qual era o fim da história, então por que eu vou parar? Por que eu não vou mesmo atrás, vou sair, eu sei qual vai ser, não vou ter medo daqueles caras lá, porque quem vai dar a vitória é Deus, então eu vou atrás. Isso me lembra que, assim, mas Davi colocou o colete sacerdotal,
Deus falou com ele, não sei como, se Deus falou mesmo no ouvido dele, se Deus usou uma voz, se Deus usou alguém, não sei, não interessa, mas o que interessa é que Deus falou com ele, não é? Então ele sabia, mas eu não sei qual vai ser o fim da história da minha dor. Eu não sei se essa doença que eu estou atravessando vai ser curada ou não, eu não sei se o relacionamento meu familiar vai ser restaurado ou não, eu não sei se o meu filho vai voltar ou não, eu não sei se eu vou conseguir um emprego amanhã ou não, eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã ou não, não sei se eu vou ter plano de saúde amanhã ou não, todas essas dores que estão nos afligindo, nós não temos uma resposta clara de Deus dizendo, vai naquela empresa ali, que ali você vai conseguir um emprego. Nem sempre nós temos isso, às vezes ele faz, então não estou duvidando disso, mas nem sempre nós temos essa clareza. E você diz, bom, então para Davi foi fácil, o cara sabia qual ia ser o final da história, então foi fácil, ele foi atrás dos seus objetivos. Mas isso me lembra a história do paralítico, em Marcos capítulo 2, quando alguns homens trouxeram um paralítico para Jesus curá-lo. 4 amigos daquele paralítico puseram ele numa maca, carregando ele na maca, sabe-se lá por quanto tempo. Quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, aquela multidão, aquele mundo de gente, porque as pessoas estavam cada vez mais andando atrás de Jesus por causa das suas maravilhas, por causa dos seus milagres, e aquela multidão de gente, dá licença, que dá licença o quê? Eu também quero ser curado, Não, fecha aí, vai entrar mais um na nossa frente, Isso eu estou imaginando, claro, Isso é Evangelho segundo o senhor Oswaldo, Então, peraí, deixa para lá, não, eles encontraram tanta dificuldade de chegar com o paralítico lá dentro, que eles fizeram? Eles subiram no telhado com esse paralítico, Também não sei como eram as construções daquela época, mas o fato é que eles subiram no telhado, destelharam a casa e desceram com cordas o paralítico ali, na frente de Jesus. Falou, Jesus, está aqui, o problema é seu. Vocês imaginam essa cena? Entendeu? Está aqui, nós trouxemos ele para ser curado pelo Senhor. Quando Jesus olha para aquilo, eu creio que, como sempre, Jesus se encheu de compaixão. Mas Jesus deve ter ficado emocionado também, porque ele responde assim, filho, os seus pecados estão perdoados. E ele é curado. E ele se levanta dali, toma a sua cama e vai para casa. Jesus, então, se compadece daquela situação e vê, diz o texto, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, vendo a fé que eles tinham. Jesus não ouviu sobre a fé que eles tinham, Jesus viu a fé que eles tinham, porque tudo aquilo que eles tinham feito é porque eles sabiam o final da história, e sabiam pela fé. Não é que alguém tinha dito, não, olha, Jesus disse, olha, eu vou estar lá no meio de uma multidão, leva esse camarada lá que eu vou curar ele lá no meio da multidão, Então, eles não sabiam disso, como estava claro para Davi, que ia ser vitorioso naquela batalha, para aqueles 4 amigos e para o paralítico, isso não estava tão claro assim, mas pela fé, que Jesus reconheceu, Jesus curou o paralítico. Eu não conheço o final da história das minhas dores. Você conhece o final da história das suas dores? Talvez não também. Talvez Deus tenha falado claramente com você. Mas se não, a fé pode ser o fim, a história final de todas as nossas dores. Qual que é a história final das nossas dores? É que um dia nós reinaremos com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não importa pelo que eu passe, o importa é que um dia, se eu guardar a fé, eu vou obter a coroa da vida. Esse é o final da nossa história que nós temos que mirar. Tudo que a gente passar por aqui, não importa, vão ser
caminhos que nós vamos ter que trilhar, vão ser momentos que nós vamos ter que trilhar, vão ser momentos em que Deus vai trabalhar conosco, mas nós temos que ter a certeza de que nós vamos obter a coroa final. E quando nós temos a coroa da vida, quando nós temos essa certeza, nós sabemos o fim da nossa história, não importa o final da história, do fim das nossas dores aqui. Agora, curioso que quando Davi estava indo lá com os seus, já agora os 400 homens, já tinham deixado 200 para trás, né? Eles encontram um egípcio, continuo lendo o texto agora no verso 11 e 12, encontram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Davi não sabia quem era esse egípcio, não é? Não sabia quem era aquela pessoa, não sabia o que aquela pessoa podia fazer por eles. Imagino que cada passo que aqueles 400 homens davam em direção à sua batalha final, eles estavam cada dia mais exaustos, cada dia mais preocupados, cada dia mais cansados, não é? Mas alguém chega lá, passa, vê um egípcio lá no meio do caminho, pega o camarada, leva lá para Davi. Davi não sabe quem é, não sabe de onde ele veio, não sabe de nada sobre ele. O que eles fazem? Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eles tiveram, no meio da dor, eles tiveram compaixão daquele egípcio. Eles não sabiam quem era, eles não sabiam se ele podia ajudá-lo ou não, mas eles tiveram compaixão. Então, na dor, não deixe de olhar para o seu próximo. É muito comum, nós, quando passamos por momentos de dor, primeiro a gente acha que aquilo só está acontecendo conosco, só acontece conosco. E aí, a gente quer que todos olhem para a nossa dor, todos olhem para o nosso momento, todos olhem para o nosso sofrimento, e que se dane o resto do mundo, né? Que se dane o resto do mundo. O que Davi está nos ensinando aqui é que, mesmo na dor, ou não importa a dor, nós temos que olhar para o nosso próximo. E quando a gente olha para o nosso próximo, deu de comer, deu de beber, teve compaixão daquela pessoa, não é? A gente está trabalhando a nossa própria dor. Jesus é o nosso modelo de compaixão. Lá em Mateus capítulo 9, 35 e 36, diz que Jesus ia andando pelos povoados, pelas cidades, pregava, ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava enfermidades, doenças. E numa certa ocasião ele subiu num lugar mais alto assim, viu aquela multidão de gente. E ele, ao ver aquilo, ele teve compaixão delas, porque aquelas pessoas estavam atrás dele por causa das suas dores. E ele teve compaixão porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Lembre-se, Jesus estava a caminho do Calvário. Ele já sabia disso. Ele estava a caminho do Calvário. Então ele sabia a dor que ele estava passando em direção ao Calvário. Tanto é que quando ele vai orar para o Pai lá, ele pede, mesmo sabendo qual era o plano do Pai, sabendo qual era o papel dele, ele pede para ser liberto daquele momento. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. Ele sabia que não era, mas na sua humanidade, ele estava sofrendo a ponto de suar gotas de sangue, diz a palavra. Imagina então Jesus caminhando em direção a essa dor, vê aquela multidão, né? Ele fala assim, não deixa essa multidão para lá, eu vou me preocupar com a minha dor,
eu vou me preocupar aqui, ficar em comunhão com meu pai aqui, deixa esse povo para lá, cada um com suas dores. Não, mas ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E esse deve ser o nosso modelo de compaixão para com o nosso próximo. Independente da dor que nós temos que olhar para a dor do nosso próximo. E com isso, a nossa própria dor vai ser trabalhada. Quando você olha para o outro com compaixão verdadeira, as suas próprias dores são minimizadas. Também na dor é preciso que a gente se permita ser ajudado. Versos 13 e 15, lá de 1 Samuel 30, Davi lhe perguntou a esse egípcio que eles tinham socorrido: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos queretistas, o território que pertence a Judá. Olha só, o egípcio não sabia com quem ele estava falando. E o Neguebe de Calebe, né? E incendiamos a cidade de Ziglag. Falando para o próprio Davi. Daí ele falou assim: é? Então, ó, para você, né? Não, mas Davi sabia que a vitória dele não estaria neste egípcio, mas sim na vingança contra esse egípcio, mas lá na batalha contra os amalequitas. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de mim, de Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Deu uma de traíra o carinha lá, né? O egípcio deu uma de traíra, por quê? O senhor dele, quando ele ficou doente, o senhor dele abandonou ele para lá. Aí vem Davi, né? E mostra compaixão para ele. Nenhum sabia quem era o outro. Nem o egípcio sabia quem era Davi, e nem Davi sabia quem era o egípcio. Mas um mostra compaixão pelo outro, e aí o egípcio resolve ajudar a Davi e dizer: olha, eu sei onde eles estão escondidos e eu vou levá-los até lá. É interessante que a ajuda divina muitas vezes se materializa nas pessoas, através das pessoas. Por isso, nós precisamos ficar atentos à voz de Deus, nós precisamos ficar atentos à dor do outro, porque muitas vezes Deus vai nos usar para ajudar o outro a vencer a sua dor, mesmo e independente da nossa dor. Veja que Deus está usando o egípcio, era um homem que estava doente, com fome, com sede. Deus está usando este homem para ajudar, que estava lá com as suas próprias dores, para ajudar a Davi, que também estava com as suas próprias dores, que estava, porque tinha tido compaixão com ele. Então Deus quer nos usar para minimizar a dor do outro. Para isso nós temos que estar disponíveis para Ele. E muitas vezes, quando estamos passando as nossas próprias dores, nós nos isolamos, né? Nos acantonamos, desaparecemos por um tempo, porque eu quero ficar aqui com a minha dor, eu quero curtir aquela dor, né? Essa dor é tão boa, ela me faz me sentir tão coitadinho, essa dor me faz sentir tão assim, que as pessoas vão ter dó de mim quando elas descobrirem a minha dor, né? E a gente fica se apoiando nisso para não lutar, para não ir atrás das nossas vitórias, para não ir atrás das promessas de Deus para a nossa vida. Permita-se ajudar, não é? Quando você está passando por um momento de dor. Para isso é que servem os irmãos para ajudar. E quando nós estamos aqui muitas vezes na aula da escola dominical ou durante o culto e tal, a gente entra, pergunta para alguém: não, como é que está? Como é que foi a semana? Ah, tudo bem. Como é que você está? Está tudo bem, né? Tá? Como é que é? Tudo ótimo. Não, vamos indo, né? O máximo que a gente se permite dizer é: vamos indo. Mas às vezes aquele coração está dilacerado por uma dor tão profunda, que nós não descobrimos e consequentemente não podemos ajudar. Então, meus irmãos, a gente tem que entender
que nós estamos entre irmãos e nós temos que dar suporte ao outro. E para isso é preciso que os outros conheçam a nossa dor. Se os outros não conhecem a minha dor, não vão conseguir me ajudar. Agora, sabe por que muitas vezes a gente não conta a nossa dor? Porque a gente não quer expor a nossa fraqueza. Porque a gente não quer expor a nossa fraqueza diante das outras pessoas. Ou porque as pessoas vão botar no Facebook, vão começar a mandar WhatsApp, vão começar a falar da minha dor para os outros. Olha, está vendo lá, fulano? Tá tendo lá um problema de familiar, separação dele com a mulher dele, e vamos orar por ele, né? A gente começa assim, né? Eu quero... Ninguém sabe da história, aí você fica sabendo, vai lá, não, vamos orar por fulano, porque ele está em crise conjugal, né? E aí a coisa vira fofoca. É isso que não pode acontecer. Tem que virar joelho no chão, oração, compaixão e comunhão. Foi isso que Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, não é? Diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, pois é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que, além de não ter quem ajude a levantar-se, aí é o Evangelho segundo eu mesmo, né? Que além de não ter quem o ajude a levantar-se, vai lá e ainda começa tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. O camarada ficou dando mole aí, olha só, né? Vamos contar a história dele para todo mundo aqui, para que todo mundo fique sabendo como é que não se deve fazer as coisas, né? Então, pior ainda é o homem que, além de não ter quem se levantar, como disse como dizem em Eclesiastes, né? É ter alguém que ainda fica repisando as nossas dores, né? No momento em que você está passando por dor, você busca a ajuda de outras pessoas? Deixa essa pergunta aí para a gente refletir também, não é? Só que da dor de Davi também sai forças para lutar. Versos 16 e 17. Quando ele levou Davi até lá, o egípcio levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e sumiram. Davi sabia do final da história, e esse era o final da história, mas ele sabia que o Senhor era a fortaleza dele. E então ele, lá em 2 Samuel, capítulo 22, 1 e 2, tem uma outra passagem de Davi, onde diz que ele sabia que o Senhor era a fortaleza dele. Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador. Para quem estamos entregando a nossa dor, a nossa esperança, a nossa desesperança? Para quem estamos entregando os nossos problemas, os nossos momentos de dificuldade? Se o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, é a Ele que nós temos que recorrer. E só a Ele. E aí, dessa situação toda de dor, quando Davi ataca os amalequitas, luta durante um dia inteiro, diz os versos 18 e 20 do texto que a gente está abordando: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi, essa é a marca da nossa vitória, esse é o nosso troféu, não é? Davi reconhecia, como diz em Provérbios 21, 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória.
É Ele quem dá a vitória. A gente pode se preparar do jeito que for, mas é o Senhor quem vai dar a vitória para as nossas batalhas. Reconhecer que o Senhor é quem dá a vitória. E de novo, faço questão de repetir aqui. Quando nós estamos falando em vitória, não quer dizer que nós vamos ter uma cobertura contra os males deste mundo em cima de nós e de que nada de mal vai nos acontecer. Mas, sobretudo, sobre todas as coisas, Deus vai nos dar a vitória. E quando saímos da dor quando termina a nossa dor, quando temos a vitória da dor, nós vamos para o louvor, né? E Davi faz isso também, mas de uma maneira interessante. Ele não, o texto não registra que ele sai cantando, dançando, como em outros lugares, que falando salmos, não. O texto registra um outro tipo de louvor que Davi exerce, que lá no verso 21 a 25, então Davi voltou até aqueles 200 homens que tinham ficado no ribeiro. Lembra dos caras que estavam exaustos lá? Ficaram lá, eles não foram participar da batalha. Eles não foram lutar, eles ficaram exaustos lá, prostrados no ribeiro lá. Davi volta para lá e quando eles saíram para receber Davi, os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher, seus filhos e partir. Né? Então veja a maldade dos homens, mesmo daqueles que tinham visto a vitória que Deus tinha dado a Davi. Davi saudou aqueles homens. Davi podia, está vendo? Vocês perderam a chance, olha aqui que nós trouxemos, olha o nosso troféu, olha a nossa vitória. Vocês perderam a chance, ficaram aí sentados no ribeiro, se refrescando, e nós fomos lá para a batalha, né? Seus covardes. Podia ser essa a reação de Davi, né? Mas Davi não, Davi louva com o reconhecimento a essas pessoas. O louvor de Davi se manifesta de uma maneira visível, e ele diz para esses homens que responderam que não queriam que eles tomassem parte da vitória, aqueles 200 tivessem parte da vitória: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, dos bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com isso que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem, que quem ficou aqui no ribeiro, será a mesma daqueles que foram à batalha. Todos vão receber partes iguais. Então, o louvor de Davi se manifesta em justiça. Em justiça. Ah, o cara está vivendo esse problema aí? O problema é dele, foi ele que criou, as suas dívidas, foi ele que agiu mal no seu emprego, por isso que ele está desempregado. Deixa ele para lá, continua na minha vida aqui, né? Mas não, Davi disse, não. Justiça é repartir as bênçãos com os outros. E Davi fez, inclusive, disso um decreto, não é, que vale como ordenança para o povo de Israel, desde aquele dia até os dias de hoje, diz a palavra. O louvor também, além de se transformar em atos visíveis, ele deve ser compartilhado. Quando Davi, verso 26, o último verso do nosso texto, chegou a Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Davi não tomou aquilo como uma vitória pessoal, então ele tinha direito a tudo que ele queria, os outros que se danassem. Não, ele não só exerceu justiça com aqueles que estavam com ele, que eram seus homens, que não puderam seguir no caminho com ele da vitória. Além de exercer justiça com ele, ele compartilhou tudo aquilo que ele tinha trazido com outros povos, outras tribos do povo de Israel. E ele diz: os bens tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele não se exaltou naquela vitória. Ele não se colocou como estrela daquela vitória, mas ele reconheceu que aquilo vinha do Senhor. E se eu recebo uma bênção que vem do Senhor, o mínimo que eu posso fazer
é compartilhar da minha bênção com você, com o meu próximo, com o necessitado, com o que precisa ser ajudado. Se eu tenho o meu trabalho, o meu emprego, o meu salário, não é justo que eu veja alguém ao meu lado passando fome, necessidade, e diga, não, mas ele está desempregado porque ele foi um mau empregado, então quando foi demitido por causa disso, então eu não vou ajudar esse camarada, né? Não é justo isso. Se eu tenho uma bênção, é justo que eu compartilhe essa bênção. Se eu fui curado, é justo que eu ore pelos que precisam de cura. Se eu tive uma família restaurada, é justo que eu compartilhe isso com meus irmãos para que eles também possam encontrar caminhos que muitas vezes não conhecem. É justo, é assim que eu posso dar o meu louvor depois da minha dor, ou mesmo durante a minha dor. Compartilhando a minha bênção, exercendo justiça, meu louvor se transforma em atos práticos em direção ao outro. É assim que nós devemos tomar essa lição de Davi. Vitoriosos em Cristo Jesus, sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores, passando por qualquer dor, qualquer perda, qualquer desilusão, nós buscarmos aquele sobre o qual nós podemos dizer que somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. E é assim que também devemos agir com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.